Continuemos a adorar o nosso Deus em oração com o Salmo 119, versículos 41 a 48. Oremos juntos então, Salmo 119, 41 a 48. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. O versículo de hoje chama a palavra de Deus de, repita, preceitos. Aleluia. Sempre que nós encontramos aqui, neste Salmo 119, a palavra de Deus sendo chamada de preceitos, deve ser entendida da seguinte forma: a palavra de Deus tem obrigatoriamente que ser a marca nas nossas vidas. Todo mundo tem alguma coisa que marca a sua vida, que deixa marcas na sua vida. As pessoas têm marcas que elas consideram boas, de boas lembranças, de boas coisas que aconteceram, de boas experiências que elas tiveram. E as pessoas têm marcas negativas na sua vida, de coisas ruins, experiências ruins pelas quais elas passaram e perante as quais e a partir das quais elas ficaram traumatizadas, marcadas, trouxeram marcas terríveis. Deus quer superar em nossas vidas, com a sua palavra, os dois tipos de marcas. Os dois tipos de marcas. Deus quer, pelo poder da sua palavra, a palavra tem esse poder, sabia? A palavra tem poder terapêutico. A palavra tem poder de cura. A pessoa que medita na palavra de Deus todos os dias, como está no Salmo 1, versículo 2, ela não recebe apenas edificação espiritual, maior conhecimento de Deus, não. Ela recebe também cura para a sua pessoa. E quando eu falo cura para a sua pessoa, diz que a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, cura a nossa pessoa. Ele cura nosso corpo, Ele cura a nossa alma, cura a nossa mente, cura o nosso interior. Ele cura as nossas vidas. Orar todos os dias na presença de Deus e meditar todos os dias na sua palavra é um princípio poderoso de cura, de bem-estar espiritual, que quem não tem essa prática não consegue imaginar. Tem gente que pensa que orar, meditar na palavra é algo difícil, é algo sacrificante, eu não consigo, eu tenho dificuldade com isso. Que pena, isso revela que você não é de Deus.
Filhos de Deus têm prazer na oração e prazer na meditação da palavra de Deus. Prazer, logo para eles não é uma coisa sacrificante, não é uma coisa difícil, é algo prazeroso, é o que eles mais gostam de fazer na vida. E quando você entra neste nível de espiritualidade, é que você sente as marcas espirituais que a palavra de Deus vem deixando em você. Marcas que superam e curam as marcas negativas. A palavra de Deus supera e cura os traumas do passado, as experiências terríveis, ruins que você teve na vida. Deus cura essas coisas negativas. E além de curar as coisas negativas, a palavra de Deus, como preceitos, deixa marcas tão tremendas e até mesmo inefáveis, indescritíveis, inexprimíveis. Não tem como a gente explicar as marcas positivas que a palavra de Deus deixa na nossa vida, as experiências tremendas que a gente tem com Deus através da sua palavra, que até mesmo as experiências ditas alegres da nossa vida se tornam pequenas. Tem gente que fica assim, eu me lembro quando eu passei por aquela experiência, quando eu fiz aquela viagem, quando eu vi aquilo, fiz aquilo. A experiência com Deus supera infinitamente toda experiência que você julga positiva e alegre nessa vida. Deus vai além. Deus vai além. Deus tem esse propósito, que os seus filhos e suas filhas sejam marcados, não meramente por experiências humanas positivas ou experiências humanas negativas. Deus quer que seus filhos e suas filhas sejam marcados pela sua palavra, pelos seus preceitos. Quando a palavra é chamada de preceitos, preceitos são marcas indeléveis, que uma vez marcados, ninguém pode tirar de nós essa marca. Deus quer nos marcar com a sua palavra. Que pena que tem um monte de crianças e adolescentes agora aqui nesse momento, nesses dias de hoje, né? Ficando marcados com o filme da Barbie. As pessoas são marcadas por tanta besteira, que serviu de marco na vida delas, que marcou, aquele filme marcou a minha vida, aquela experiência marcou a minha vida. Que besteira. Que coisa fútil, que coisa inútil, que coisa descartável. Filhos de Deus são marcados por marcas preciosas, indeléveis, que moldam o seu espírito, que moldam a sua alma, que renovam a sua mente, que moldam o seu caráter, que os esculpe espiritualmente conforme a imagem do seu Filho Jesus. É uma pena, dá até dó de menininha que quer ser como a Barbie, de menininho que quer ser como aquele jogador de futebol, que quer ser como aquele ator ou aquela atriz, aquele artista ou sei lá quem, que buscam esses referenciais pobres, paupérrimos e que não vale nada nesse mundo. Filhos de Deus só querem ser imitadores de Cristo.
Imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. A minha alegria, a alegria de cada verdadeiro filho de Deus é Cristo. Não é diversão nenhuma. É Cristo. Jesus supera todas as tristezas e Jesus supera todas as alegrias. Jesus é a verdadeira alegria. E Ele é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Deus quer que seus filhos sejam eternamente marcados pelos seus preceitos, marcados pelas suas palavras, de tal maneira que eles não vão se lembrar mais de nenhuma outra experiência, entre aspas, marcante na vida. Elas não terão mais menor valor ou sentido para eles depois que experimentaram Jesus. É por isso que Jesus contou aquelas duas parábolas, a do tesouro e a da pérola. Aquele que acha o verdadeiro tesouro, abre mão de todos os outros tesouros. Aquele que acha a verdadeira pérola, em comparação com ela, as outras pérolas que ele achava tão importante perdem o seu valor. Porque ele só quer agora essa pérola preciosa. Esse tesouro precioso, que é Jesus. A igreja eleita é a noiva que só tem olhos para o noivo, só tem coração para o noivo, só tem alma para o noivo, só tem atenção para o noivo, que percorre a carreira de santidade que lhe está proposta, olhando firmemente para o noivo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que tristeza é ver crentes ainda com os olhos compridos para o mundo, com o olho gordo para as coisas do mundo, achando que no mundo tem alegria e felicidade para ele. Tem não, irmãos? Fora Jesus, nada aqui mais é alegria. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Mesmo que ande se vangloriando de bens, de dinheiro, de carros, de mansões, de iates, de viagens, de roupas de marca, isso não vale nada. A Bíblia fala de pessoas que são ricos diante dos homens, mas não são ricos diante de Deus, porque lhes falta o verdadeiro tesouro. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, disse Jesus. Como é bom ter Jesus como tesouro. Não há... Quem tem Jesus como tesouro se torna uma pessoa plena. Não tem complexos, nem de inferioridade, nem de superioridade. Não tem carência de amor, carência de afeto. Eu preciso de abraços. Eu só preciso de Jesus e eu já tenho. Isso é vida plena. Foi isso que ele disse que vinha trazer. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus é maravilhoso. E isso significa preceitos. A palavra de Deus é feita de preceitos. É feita de verdades marcantes que Deus revelou para marcar, indelével,
definitiva e eternamente as nossas vidas. E nos projetar daqui para a eternidade. Aleluia. Muito bem. Então, toda vez que lemos aqui um versículo onde a palavra de Deus é chamada de preceitos, lembremos disso, marcas indeléveis de Deus. O nosso versículo de hoje é o 45, cujo título é, repita depois de mim, crescimento na palavra. Está aí uma coisa que Deus espera dos seus filhos e filhas, que cresçam. Cresçam no conhecimento da palavra de Deus. Essa é uma diferença, falando de marcas, essa é uma diferença marcante entre os muitos chamados e os poucos escolhidos. Os muitos chamados nunca, e nenhum deles cresce na palavra de Deus. O que eles têm de palavra de Deus é pouco, é raso, é superficial e nunca terão mais que isso. Não existe crescimento espiritual e não existe crescimento na palavra nos muitos chamados. Crescimento espiritual, crescimento na palavra é uma marca dos poucos escolhidos. Os poucos escolhidos estão sempre crescendo na palavra de Deus, sempre se aprofundando na palavra de Deus, sempre desenvolvendo mais o seu conhecimento da palavra de Deus, a cada dia ampliando mais o conhecimento na palavra de Deus, crescendo na palavra, aumentando o seu conhecimento, fazendo aquilo que Deus disse através do profeta Isaías, em termos de comparação, de analogia para o povo de Israel, através do profeta Isaías, né? Amplia o espaço da tua tenda. Isso significa, aumenta o teu entendimento, aprofunda o teu entendimento. Muitos chamados, entra ano, sai ano, e o entendimento deles é o mesmo. Eles não progridem, eles não crescem. Os poucos escolhidos nunca se conformam com o que já receberam. Eles sabem que tem muito mais a conhecer. Por isso eles entendem o que Deus falou através do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Tal como a alva, a sua vinda é certa. Só que em hebraico não usou o verbo prosseguir. Em hebraico usou o verbo perseguir. Conhecei e persegui em conhecer o Senhor. Ou seja, os eleitos de Deus têm uma meta que eles perseguem. Eles correm atrás. Eles se esforçam para correr atrás. Eles perseguem o alvo. Eles perseguem a meta do pleno conhecimento de Deus. Porque essa é a vontade de Deus na obra da nossa salvação. Que o nosso conhecimento seja pleno. Que o nosso conhecimento seja completo. Os muitos chamados são crentes medíocres. O que é o crente medíocre? É o crente que fala assim: o que eu já conheço de palavra, tá bom, não precisa conhecer mais não, já tá bom, tá suficiente. Se você tem esse pensamento, você é medíocre, você não é eleito, você é dos muitos chamados, e você vai para o inferno. O céu é para aqueles que crescem
crescem na palavra, crescem no conhecimento de Deus, buscam esse crescimento, são proativos na busca desse crescimento, como o apóstolo Pedro escreveu na primeira carta, capítulo 2, ele diz assim, Pedro diz assim, no versículo 3, se eu não me engano, né? Desejai ardentemente o leite espiritual que vos conduzirá ao crescimento para a salvação. Crescimento para a salvação. Está implícito nessa palavra que sem esse crescimento também não haverá salvação. Por isso os crentes medíocres que não crescem, que não têm interesse em crescer nesse conhecimento da palavra de Deus, são crentes que perderão salvação. E os crentes que conquistarão salvação são aqueles que crescem no conhecimento da palavra. Por quê? Nós aprendemos aqui em Hebreus 12, 14, que sem santificação, ninguém verá o Senhor. E a santificação é operada, João 17, 17, pela palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso, se não crescer na palavra, também não vai desenvolver santificação e não verá o Senhor. Por isso que eu disse aqui, tá? Gentilmente, que é para o inferno que essas pessoas vão. Tá? Sem crescimento não há salvação. Crescer na palavra. Como é terrível ver que tantos crentes não têm interesse em crescer na palavra. E tem mais interesse em coisas triviais, em coisas do mundo, em coisas que não têm valor. É o que Deus diz também ao povo através do profeta Isaías: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por que buscais aquilo que na verdade não alimenta vocês? Eu estou trazendo para vocês o alimento, vinde comer e beber de graça, o alimento da vida eterna. Mas vós não desejais isso. Que pena para essas pessoas. Essa é uma marca dos eleitos de Deus. Eles são ávidos pela palavra, para se alimentar dela todos os dias. E assim crescer na palavra, crescer no conhecimento da palavra. Vou usar uma palavra que vai ter agora no nosso versículo. Eles se empenham, eles demonstram diante de Deus empenho pessoal em crescer na palavra de Deus. Nesse versículo o salmista orou assim: e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Repitam bem forte. O que é isso, andarei com largueza? O que é isso? O que é andar com largueza? Andar com largueza é andar com convicção, dando passos certos, sabendo que passos está dando, porque tem entendimento, porque tem conhecimento na palavra e já sabe como andar, como se conduzir, como se comportar, de acordo com a palavra de Deus, e adquire segurança espiritual sobre a sua própria vida. Nós vamos ver esse texto em hebraico, tá? Na língua hebraica. Vethaliha varhava kifikodeha darashti. Primeira palavrinha está escrito lá em cima, repita depois de mim. Vehaliha. Vehaliha é dizer, como está aqui
E eu andarei. E eu andarei, verhalha. Agora, onde foi traduzido aqui com largueza, você tem ali, diga, varhavá. Varhavá é com entendimento. Essa é a tradução, deveria ser essa tradução que devia estar em português, tá? E andarei com entendimento. Depois do varhavá tem o que. Diga que. Que é porquê, tá? Porquê. Então, e andarei com entendimento, porque, penúltima palavrinha, diga, fico deira. Os teus preceitos, né? Ou então, os teus preceitos, agora darás-te. De novo, darás-te. Os teus preceitos, literalmente o verbo darash, em hebraico, é algo que você busca com todo o seu coração. Eu vou buscar isso de todo o meu coração, vou usar toda a minha inteligência, todas as minhas forças, todas as minhas capacidades para buscar isso de todo o coração, tá? Esse significa o darash-te. A melhor tradução para o português, tá? Para o português ficou assim, ó. Que eu ande com entendimento, porque os teus preceitos eu examino. Repita. Uma correção do que eu falei até agora, tá? A primeira palavrinha não é eu andarei, é uma ordem que ele dá para si mesmo, que eu ande com entendimento. Por quê? Porque os teus preceitos eu examino, tá? Examino. O que é examinar? Quando você sente alguma dor, você vai ao médico e o médico pede exames. Você tem que ser examinado. Tá? Você tem que fazer aí, digamos, uma ressonância magnética, alguma coisa nesse sentido, algum exame, tá? E através desse exame, esse exame vai mostrar aonde está o seu problema, para que esse problema seja resolvido, tá? Para que esse problema seja resolvido. Examinar a palavra de Deus é ir a fundo nessa palavra, buscar profundamente nessa palavra tudo o que Deus, nessa palavra, quer me ensinar, quer te ensinar, quer nos ensinar. Deus disse através dos profetas, né? Olha, invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. A palavra de Deus é repleta dos tesouros, dos mistérios de Deus. Pedro diz que a palavra de Deus é repleta de coisas misteriosas que anjos anelam perscrutar, e que Deus coloca diante, revela e coloca diante dos seus filhos e de suas filhas para perscrutarem a palavra de Deus. Por isso é que, para quem verdadeiramente é de Deus, não existe experiência mais marcante nessa terra do que perscrutar as Escrituras, perscrutar a palavra de Deus, ouvir a própria voz de Deus falar conosco aqui, de dentro da sua palavra. Deus quer que os seus filhos sejam verdadeiramente, né, examinadores da palavra, perscrutadores da palavra, pessoas que meditem nessa palavra de dia e de noite. Esse perfil é traçado no Salmo número 1. É claro que
Entenda isso, hein? Quanto mais envolvido com o mundo você está e com as coisas do mundo, menos palavra de Deus você terá. E em contrapartida, quanto mais você buscar, meditar, se aproximar da palavra de Deus, entender a palavra de Deus, você vai perceber que tem que ir largando essas coisas do mundo, abandonando essas coisas, dando o mínimo possível de atenção para essas coisas, porque o seu tempo é precioso demais para gastar com aquilo que não te dá vida eterna. Você entende que precisa empregar o seu tempo naquilo que tem a ver com a sua vida eterna, mais do que com a sua vida terrena. Amados, para a vida terrena, nós precisamos de muito pouca coisa. Ninguém precisa dessas riquezas enfatuadas que a maioria das pessoas que não tem Deus corre atrás, porque tentam preencher inutilmente os seus vazios. Não precisamos. Precisamos de pouquinha coisa. Se você quiser, pode fazer um estudo sobre isso. E coloque assim, ó: de quanto alimento você precisa por dia? É muita coisa? De quanto alimento você precisa por dia? Vamos supor assim, de qual outra bebida, fora água, você realmente precisa? Fora água. Se você tirar todas as bebidas, inclusive sucos, sucos, refrigerantes, seja o que for, tira todas as bebidas e fica só com água, você vai ter no seu organismo alguma falta de bebida, de líquido? Você precisa de pouca comida, você precisa de um tipo de bebida, água. Você sobrevive muito bem com tudo isso. Pensa no seu guarda-roupa. Quantas roupas estão lá que você usou uma vez e está lá? E que você não usa? De quanta roupa você precisa para viver? De quanta roupa você precisa para viver? Eu às vezes passo 20 anos com 2 calças. Quando estou usando uma, a outra está lavando. São iguaizinhas. Só tenho camiseta preta. Sabe por quê? Porque eu preciso ficar escolhendo. É essa aqui mesmo, pronto. Não perco tempo escolhendo roupa. Por quê? O que me interessa isso? Estou coberto. Precisamos de muito pouca coisa aqui. A gente gasta mais com luxo do que com o que realmente necessitamos. Do que com o que realmente necessitamos. A gente gasta mais com coisas que nós não necessitaríamos. Não precisaríamos delas. Não são vitais para a nossa vida. E nós gastamos muita coisa, muito dinheiro com isso. Nessa terra, precisamos de tão pouca coisa. E tudo quanto precisamos, o Pai Celestial nos dá. Ele é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E sabe por que Deus nos dá tudo isso? Para que nós, então, gastemos o nosso tempo fazendo o que interessa. Fazendo o que verdadeiramente precisamos, mais do que alimento, mais do que água, mais do que ar, mais do que tudo quanto necessitamos,
precisamos de Deus. E gastemos o nosso tempo buscando-o de todo o coração, aqui na sua palavra. Nos voltando como Moisés se voltou para a sarça ardente. A palavra é a sarça ardente, cujo fogo não se apaga. E quando Moisés demonstrou interesse em saber os porquês, por que a sarça arde e não se consome? Por que essa grande maravilha? Por que isso está aqui colocado diante de mim? Eu vou me aproximar para saber por quê. Quando o Senhor viu ele se aproximando com interesse de saber por quê, do meio da sarça, de dentro da sarça, Deus falou com ele: Moisés, Moisés. De dentro da palavra, Deus fala com os seus filhos, quando esses filhos são verdadeiros filhos têm interesse pleno em ouvir cada dia o que Deus quer falar conosco. Era esse o propósito que Deus tinha com o povo de Israel também no Antigo Testamento, e eles não prestaram atenção ao Senhor, e por isso Deus interrompeu Davi lá no Salmo 95 e disse: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia de Massá no deserto, onde aquele povo me tentou, me desagradou. Por isso jurei na minha ira que eles não entrarão no meu repouso. Não entrarão no meu repouso, não entrarão no céu. E aí o Novo Testamento pega na carta aos Hebreus, capítulos 3 e 4, o mesmo Salmo 95, e faz a hermenêutica, a interpretação para nós hoje. Que esse hoje, se ouvirdes a sua voz, esse hoje é cada dia desse tempo que se chama hoje, a coisa mais importante que nós temos que fazer. Cada dia é examinar as Escrituras, é meditar na palavra de Deus e ouvir a sua voz. Porque quem não faz isso, ouve a voz do mundo e se endurece. O seu coração é endurecido pelas influências do mundo. Se a palavra de Deus não te marcar para a vida eterna com Deus, o mundo vai te marcar para a vida eterna sem Deus. As pessoas que vão para o lago de fogo e de enxofre, são aquelas pessoas que a vida delas foi marcada só pelo mundo. Marcados pelo mundo, marcados pelas coisas do mundo, ao invés de ser marcados pela palavra de Deus. A palavra de Deus eles rejeitaram. Não, essa marca aí eu não quero na minha vida, eu quero outras marcas. O inferno, o lago de fogo e de enxofre, é para as pessoas marcadas pelo mundo, marcadas pelas coisas do mundo. O céu é para aquelas pessoas que são marcadas pela palavra de Deus. E as marcas que a palavra de Deus opera em nós, desfazem, e apagam, e cancelam, e desvalorizam as marcas do mundo. E é por isso que quanto mais você se volta para Deus, você se aproxima de Deus, você cresce na palavra, menos valor você vê no mundo e nas coisas do mundo. Isso acontece mediante, repita, crescimento na palavra. Crescimento espiritual é crescimento na palavra. E isso vai modificar o seu jeito de andar.
Andar no sentido de conduta. Vai modificar o seu jeito de se conduzir na vida. Deus quer que nós, seus filhos, crescendo na sua palavra, nos tornemos pessoas experientes no nosso andar, na nossa conduta de filhos de Deus. Crescendo na palavra, eu entendo, eu recebo entendimento de como eu devo andar, de como eu devo viver, de como eu devo me comportar. A maioria dos crentes, porque a maioria dos crentes é feita de muitos chamados, são pessoas de péssimo comportamento. A gente olha para o comportamento desses tais crentes, desses tais evangélicos de hoje, e é um comportamento de dar vergonha de dizer que somos evangélicos. Isso aí é evangélico? Esse povo se comportando desse jeito aí, isso são evangélicos? Isso são crentes? Coisa nenhuma. O andar deles, o viver deles, o jeito como se comportam, o jeito como se conduzem na vida, não está absolutamente em nada de acordo com a palavra de Deus. São falsos crentes. A abundância de falsos crentes é tão grande que é difícil de achar onde tem um verdadeiro. Verdadeiros crentes são poucos, por isso que eles são poucos escolhidos. São tão poucos que um dia o profeta Elias achou que não tinha mais ninguém, só ele. Que ele não estava vendo mais ninguém, só ele. Senhor, sobrou só eu, e agora? Aí o Senhor chegou e acalmou ele, falou, não tem só você não, tem 7.000. Tem 7.000, eu reservei 7.000 para mim, que não dobraram seus joelhos diante de Baal. É o pouco, é o remanescente fiel, são os poucos escolhidos, são os que se empenham, são os que examinam as Escrituras, são os que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam à roda dos escarnecedores, porque o seu prazer não está mais no mundo, o seu prazer está na palavra do Senhor, e movidos por esse prazer, nela meditam de dia e de noite. Por isso cada um deles é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz prosperará. Os demais todos não são assim, são como a palha levada pelo vento. Por isso não prevalecerão na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho dos justos é Jesus. O caminho dos justos é a palavra de Deus. O caminho dos justos é a verdade. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, aqui está um versículo que é declarado por alguém, uma pessoa que com certeza faz parte desse grupo seleto de amigos de Jesus, de escolhidos de Jesus, aqueles que Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes, mas eu quem vos escolhi a vós outros. É alguém que diz para si mesmo, que eu ordeno a mim mesmo, a andar com entendimento, porque os teus preceitos eu examino.
eu examino a tua palavra, eu perscruto a tua palavra, eu me empenho pela tua palavra, e eu tenho crescido na tua palavra. Esse crescimento tem que se manifestar visivelmente no meu modo de andar, no meu modo de me conduzir, no meu modo de viver a olhos vistos de quem quer que seja, mas principalmente de Deus. Todos estamos debaixo do olhar do Senhor. A palavra de Deus declara: os olhos de Deus estão em toda parte. E é por isso que é válido o 2 Timóteo 2,19. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E Ele conhece porque Ele vê a todos, Ele sonda a todos, e Ele sabe quem verdadeiramente perscruta a sua palavra, examina os seus preceitos, busca marcar a sua vida com a palavra, com as marcas indeléveis da palavra de Deus. Quem é de Deus não quer outras marcas. Eu só quero essa marca. Eu só quero essa marca. Tá? Eu só quero essa marca. As empresas aí no marketing do mundo, no comércio do mundo, né? Elas têm aquele negócio de plano de fidelidade para aqueles clientes que só querem aquela marca, gostam daquela marca. Até, tá vendo aí? Isso é uma lição. Filhos de Deus só querem as marcas de Deus. Ser marcados por Deus. Ser marcados pela sua palavra. Porque é essa palavra que Ele quer pensar, que Ele quer falar, e que Ele quer viver, e que Ele quer praticar, de acordo com a palavra de Deus. E isso torna esses filhos de Deus radicalmente diferentes de todos os do mundo, e portanto, odiados de todos por causa de Jesus. Jesus, o mais rejeitado entre os homens, faz de nós também rejeitados entre os homens. Porque somos diferentes de todos eles. Porque quem for igual a eles, vai para o mesmo lugar que eles vão. Mas para o céu, só aqueles que forem iguais a Jesus. E aí vem, para encerrar aqui, o único mandamento. Sabia que só existe um mandamento para o discípulo de Jesus? Só existe um mandamento. Todos os mandamentos da Bíblia são resumidos em um mandamento. Só existe um mandamento para o discípulo de Jesus. É tanto que só é um mandamento que Jesus disse: basta. Ele disse: basta ao discípulo ser como seu mestre. Uma coisa basta para você, está me ouvindo aí? Uma coisa basta para você. Uma coisa basta para você. Ser como Jesus. Ser como Jesus. Ser como Jesus. Para de ser como você. Para de ser como você. O plano de Deus é que você desista de ser como você e passe a ser como Jesus. É isso que a palavra de Deus, essa marca que a palavra de Deus quer deixar para sempre na nossa vida. Para quando você chegar diante do céu, para entrar no céu, o Pai olha, você está marcado. Pode entrar. Eu vejo a marca do meu filho em você. Eu vejo a imagem do meu filho em você. Mas se ele não vê a marca de Jesus em você, vê só você,
Opa, não estou vendo a marca. Seu lugar não é aqui. Deus quer ver a imagem do Filho marcada em nós. Esse é o nosso processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, que eu ande com entendimento, porque os teus preceitos eu examino.